Milton, obrigado, Alcides também. Vamos ver aqui, continuar nosso estudo de Efésios. Estamos em capítulo 1 ainda, né? Mas a gente já saiu um pouco de capítulo 1, quando a gente estudou sobre as regiões espirituais, a gente tocou em vários capítulos. Então, especialmente capítulo 6, quando fala sobre a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra as forças espirituais do mal, como nós devemos ter toda a armadura de Deus, também para poder resistir o diabo. Mas, voltando então para capítulo 1, e indo mais em ordem, então, aqui nós temos em muitas Bíblias, talvez na sua Bíblia, fala a oração do apóstolo Paulo. Não é que ele está orando quando ele está escrevendo esta carta, exatamente, mas é que quando ele ora, e ele ora bastante, não é? Mas quando ele ora, então ele faz esses pedidos e faz esses agradecimentos também. Versículos 15 até 21. E se Deus quiser, a gente vai também, além desses versículos, a gente vai para capítulo 3 também, especialmente versículos 20 e 21, e a gente vai amarrar todos esses versículos. Então, vamos ver o que Paulo está dizendo aqui em oração. Ele diz que não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Espero que você tenha sua Bíblia, que a sua Bíblia está aberta, está acompanhando esses versículos. Nem sempre eu vou mostrar o texto, então isso aí é diretamente do texto, mas Paulo está dizendo que ele não cessa de dar graças por vós, né? Agradecendo a Deus pelos santos que vivem em Éfeso, nas suas orações, e ele disse, porque ouvi da sua fé. Fé não é alguma coisa só na mente, só no coração. Fé é alguma coisa que pode ser visto, pode ser ouvido sobre a fé de alguém. Aí, então, eu estou ouvindo sobre a fé dos irmãos lá em Abreu Lima, não é? Que coisa boa. As coisas estão indo bem lá. A gente está ouvindo sobre a fé deles. Então, Paulo estava ouvindo sobre a fé deles, estava dando graças a Deus pela fé, pelo que ele estava ouvindo. Também o amor para com todos os santos. Ele ouviu sobre o amor que eles tinham para todos os santos. Também o amor é a mesma coisa. Você não pode ter amor verdadeiro se você não está fazendo alguma coisa, se você não está agindo, se você não está realmente amando as pessoas na prática, ajudando eles com as suas necessidades, vamos dizer, e mostrando realmente seu amor, e aí alguém pode ouvir sobre seu amor e pode dar graças a Deus também, como no caso de Paulo, ok? Então, ele pediu algumas coisas também, para que Deus vos conceda espírito de sabedoria. Quem não precisa de sabedoria? A gente esquece, às vezes, em nossas orações, de pedir sabedoria de Deus, né? E sabedoria vem de Deus mesmo. Então, nós temos que pedir e não esquecer. Paulo aqui está pedindo que eles tenham sabedoria, mas também sabedoria não é só o que a gente precisa. A gente precisa o conhecimento, o pleno conhecimento. Nós precisamos entender a revelação de Deus no pleno conhecimento dele, ok? E também é alguma coisa que a gente deve pedir também, como Paulo aqui está pedindo para os santos que vivem na cidade de Éfeso. Também, e aqui realmente eu quero passar um pouquinho de tempo aqui, ele disse que eu peço a favor de vocês para que sejam iluminados os olhos do vosso coração, para que abre os olhos do vosso coração. É curioso aqui, não é? Paulo disse olhos
do vosso coração. Sabia que o nosso coração tem olhos? Bem, obviamente ele não está falando de olhos físicos, né? Ele está falando de olhos espirituais, olhos da fé. Nós temos que ter fé quando nós olhamos. Nós temos que ter os nossos olhos abertos, ok? E entender, ok? Bem, temos que abrir os nossos olhos para saber qual é a esperança do nosso chamamento, ok? Nós temos uma esperança. Às vezes, nós somos como Pedro. Quando Pedro saiu daquele barco e começou a andar na água, Jesus estava andando na água e ele começou a andar na direção dele. Mas o que aconteceu? Ele tirou os olhos e começou a olhar os problemas, as ondas ao seu lado. E aí ele começou a afundar. Não é? Nós não podemos fazer isso. Nós temos que olhar em frente e ver o que vem aí, a nossa esperança, as coisas que Deus e Jesus Cristo têm preparado para nós, para a gente ficar esperando aquelas coisas boas e não concentrado nos problemas. E veja bem, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Parecido, né? Então, algum dia nós vamos receber a nossa herança, nós vamos receber aquele lar que Jesus foi preparar quando ele voltar. Então, temos que pensar nessas coisas, né? Nossos olhos têm que estar abertos, nossos olhos de fé. Nós não vamos ver fisicamente essas coisas, mas espiritualmente nós devemos estar com os olhos abertos, vendo essas coisas. E aqui ele diz também, iluminados os olhos, abertos os olhos do nosso coração para ver qual a suprema grandeza do seu poder. E para quem? Do seu poder para com os que cremos. Puxa, muitas vezes a gente não tem nossos olhos ao poder de Deus que está em nosso lado, que está a nosso favor, que está na sua igreja, que está no seu povo, o poder de Deus para com quem os que cremos. E sabe alguma coisa? Você faz parte dos que cremos, né? Nós também, todos nós, estamos crendo e nós temos poder, mas às vezes a gente tem os nossos olhos fechados e nós não estamos vendo, então, o poder que nós temos no povo de Deus, realmente na igreja, né? O poder que nós temos na igreja, como tinha na igreja lá em Éfeso, e ele orou para eles entenderem este poder, ok? Então, veja bem, eu quero falar mais sobre esse poder. O poder para com os que crerem. E ele aqui nessa passagem, em versículos 19 a 23, ele explica qual é esse poder. E talvez vai surpreender você, mas veja, abrir os olhos para saber qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, o poder o qual exerceu ele em Cristo. Deus exerceu esse poder em Cristo quando ele ressuscitou Cristo dentre os mortos. Ele exerceu esse poder em Cristo quando ele fez ele sentar à sua direita nos lugares celestiais. Este mesmo poder que nós crentes temos, nós que cremos temos, ele exerceu quando ele colocou Jesus acima de todo potestade, de todo poder, de todo domínio, de todo nome que se possa referir, não somente no presente século,
naquele século, no primeiro século, 2000 anos atrás. Esse poder para com os cristãos, para com os santos como nós, não foi o poder que colocou ele acima de todo potestade, poder, domínio, de todo nome, qualquer autoridade, neste século, naquele primeiro século, ou no século também de hoje. E pôs todas as coisas, então, o mesmo poder que colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Então, porque ele tem o poder na igreja, ok? Mas Deus usou esse poder para colocar ele como cabeça da igreja, que é o seu corpo. E esse mesmo poder, ele está dizendo que nós temos. Nós temos. Nós, os cristãos, nós, os santos, nós temos esse poder. Mas muitas vezes a gente olha para o que nós temos no sentido físico. A gente olha para quanto dinheiro nós temos. Pronto, a gente pode fazer porque a gente tem dinheiro suficiente. Ou a gente olha e diz, não, a gente não tem dinheiro suficiente, a gente não pode fazer. Ou qual é a força humana que a gente tem? Quais são os recursos humanos que a gente tem? A gente tem poucos recursos humanos, a gente não vai poder fazer aquilo. Né? Mas, gente, ele está dizendo que nós temos recursos divinos trabalhando em nossas vidas, trabalhando na igreja. Nós precisamos olhar com os olhos da fé. Nós precisamos olhar para o poder de Deus que está operando em nosso meio. E deixar Ele resolver essas coisas. Se é o plano dEle, se é a vontade dEle, Ele vai suprir mais do que nós precisamos. Muito mais. Eu tenho uma história para contar para vocês, talvez vocês já ouviram. Na verdade, eu já contei essa história muitas vezes. É uma história bíblica. Acontece em 2 Reis, capítulo 6, e versículos 8 até 20. É a história de uma guerra. Síria e Israel estão em guerra. Mas sabe o que está acontecendo? O homem de Deus, o profeta Eliseu, ele sabe tudo o que está acontecendo em Síria, com o exército de Síria. Ele conta para o rei de Israel, e o rei de Israel, então, toma providências para não, vamos dizer, passar por aquele lugar, ou para não enfrentar o exército dos sírios naquele lugar. E o rei de Síria começa a notar. E ele pensa, puxa vida, o que está acontecendo? Como é que eles sabem tudo que está acontecendo aqui? Aí então ele chama os seus capitães e ele fala com eles, diz, nós temos um espião em nosso meio que está contando para Israel tudo que a gente vai fazer. E alguém disse, não, senhor, não é isso não. Não é que nós temos um espião, mas eles têm um profeta chamado Eliseu, e ele está sabendo de tudo. Ele disse até meio engraçado, eu acho, ele sabe tudo que o Senhor fala no seu quarto. Então, o Eliseu sabia tudo, e ele contava tudo para o rei de Israel, ok? Então, o rei da Síria, ele disse, então, nós temos que acabar com esse profeta. Cadê ele? Bem, descobriram que ele estava na pequena cidade de Dotã. Aí, então, o rei mandou tropas, carros fortes e cavalos para lá durante a noite e cercaram a cidade de Dotã durante a noite, né? Então, o Eliseu, ele tinha um moço que trabalhava com ele. Talvez foi um tipo de aprendiz de profeta.
que estava com ele, aprendendo. E aí ele levantou bem cedo de manhã, e ele aí olhou lá fora, e ele viu que durante a noite as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. E ele chamou, ai meu Deus, o que vamos fazer? Ok? E aí, então, o que aconteceu? O Eliseu disse o seguinte, muito bom essa frase aqui, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Agora, eu não sei se o moço olhou para a pequena cidade e depois olhou para tropas fortes lá fora e depois pensou sobre Eliseu. Esse velho, ele já está ficando louco com a velhice dele, porque, veja, não são mais que estão conosco do que estão com eles. Eles têm muito mais do que a gente. Mas ele não entendeu o que Eliseu estava falando quando ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí o Eliseu orou para esse moço, ele orou, quase como Paulo orou em Efésios capítulo 1, que a gente está estudando. Ele orou, ele disse, peço-te que abras os olhos para que veja. Paulo não orou para que sejam iluminados os olhos do coração deles. E aqui, o Eliseu também olhou para que os olhos desse moço sejam abertos para ver o poder que estava com eles. E o Senhor abriu os olhos desse moço. E o que ele viu? Ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Puxa, que coisa boa. Deus deu para ele uma visão espiritual, como Paulo estava pedindo para o povo em Éfeso. Ele estava pedindo para abrir os olhos, lembra os olhos espirituais deles, para ter fé no poder de Deus que estava operando neles, não é? E não ter poder na pequena cidade de Dotã, ou não ter poder em nossos recursos humanos, os nossos recursos financeiros, mas ter fé no poder de Deus que está sempre com o povo dele. Então, muitos anos antes de Paulo escrever, Eliseu já tinha pedido para esse moço abrir os olhos, já tinha pedido a Deus para Deus abrir os olhos desse moço. Ele abriu. Mas também ele orou e ele cegou os olhos daquela tropa lá fora. Com o poder de Deus, cegou todo mundo e aí eles ganharam uma grande vitória naquele dia sobre o povo assíria, dos assírios, ok? Então, esta mensagem é a mesma mensagem do apóstolo Paulo. E também, pela mesma razão, é uma boa mensagem para nós hoje em dia também. Sabe por quê? Porque é o seguinte, nossos olhos muitas vezes são fechados. Muitas vezes a gente precisa abrir os nossos olhos, não olhar para o mundo material, ok? E sim olhar para o mundo espiritual, onde Deus está, e todas aquelas bênçãos espirituais, inclusive esta bênção, que é o poder de Deus, que está operando a favor do seu povo. E Paulo, então, em outra passagem aqui em Efésios, voltando para Efésios agora, em capítulo 3, ok? Realmente, em versículo 14 até 21, ele está orando novamente, ou pelo menos pensando na oração que ele faria enquanto ele está escrevendo esta carta. Mas começando com o versículo 16, nós podemos ver que ele fala do poder de Deus novamente. Vos conceda
que sejais fortalecidos com poder. Ele está orando. E veja, o seu poder, o poder de Deus que opera em nós. Versículos 20 e 21. Puxa vida, Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos. Tudo quanto pedimos ou imaginamos. Às vezes o problema é que nós não estamos imaginando o que a igreja pode fazer com o poder de Deus que opera em nós. Então, deixe-me citar mais uma vez. Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, veja, conforme o seu poder que opera em nós. É verdade, eu não escondi, e eu não vou esconder agora, que domingo eu não gostei muito da reunião onde a gente estava falando sobre as finanças. Que muitas vezes nós olhamos para o material, para tomar decisões, para traçar planos. Gente, se eu entendo a passagem que eu estou ensinando para a igreja hoje à noite, nós não devemos fazer isso. Eu sei que nós, no sentido humano, nós achamos que nós temos que ser prático. Veja bem, a nossa fé não é prática, entende? Quando a gente ora para Deus curar alguém, a gente precisa, ou a gente está pensando numa cura prática. Bem, tudo bem, Deus pode usar coisas práticas para realizar a obra também. Ele pode usar um médico para curar alguém, ele pode usar enfermeiras, ele pode usar remédios para curar alguém. Mas também ele pode, com o estalar dos dedos, curar a pessoa. Entende? Com o pisco do olho, ele pode curar a pessoa. Deus não é limitado a nada, mas nós, às vezes, limitamos, nós olhamos para a conta bancária, nós olhamos para os recursos humanos, nós olhamos para os nossos talentos. Gente, nós não podemos agir assim. Isso não é fé, isso é pela vista. Nós estamos andando pela vista e não pela fé. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos. Abrir os nossos olhos e ver realmente que nós, na igreja, temos o poder de Deus operando em nós e não ter medo de nos lançar no campo da batalha, de nos lançar no campo missionário, de nos lançar na evangelização, e realmente Deus vai suprir. A igreja que se limita seu ministério ao poder dos homens no seu meio é uma igreja que não vai pedir e imaginar coisas grandes na obra. Nós vamos sempre ser limitados, ok? É uma igreja que vai limitar muito o crescimento da igreja. Então, quando nós entendemos que Deus pode fazer infinitamente mais, então nós vamos ser mais corajosos para lançar planos grandes, para lançar desafios grandes para a igreja e não pensar somente nos recursos que a gente tem. E veja, a igreja que pensa assim não glorifica a Deus. Na verdade, em versículo 21, ele disse, é por isso, né? Eu não mereço nenhuma glória para o crescimento de nenhuma igreja, do evangelismo, de nenhum batismo, de nenhum ensinamento. Eu não mereço glória. Eu não tenho talentos, eu não tenho recursos, eu não tenho... Entende? Então, quando eu dou
quando eu entendo que é Deus operando em mim, ou quando eu entendo que é Deus operando na igreja, então quem é que vai merecer a honra e a glória? A Ele, veja o versículo 21. A Ele seja a glória em Cristo Jesus. Não é? A Ele seja a glória e na igreja. Ok? E não em nós, porque é o poder de Deus que está operando em nós para realizar estas coisas. Então, a minha oração também hoje à noite é que nós todos, e eu não estou me colocando como um bom exemplo, ok? Mas eu creio que todos nós, eu também, nesses momentos, nós devemos ter fé que Deus vai suprir o poder que nós precisamos para realizar a sua obra e nos lançar sem medo, nos lançar na obra de Deus, na missão de Deus, no campo da batalha, sabendo que Deus vai suprir o poder que nós precisamos para ter a vitória, para realizar os sonhos, para realizar os pedidos. Não é? Nós vamos ter tudo que nós necessitamos para fazer isso. Que nós e eu e todos vocês e nós como Igreja de Cristo no Brasil, como Igreja de Cristo em Boa Viagem e outros lugares, que nós podemos entender essa mensagem e não confiar em nossos recursos para realizar a obra de Deus, e sim nos recursos de Deus que são infinitos. E Ele com certeza vai fazer muito mais do que nós pensamos, ou pedimos, ou imaginamos. Ok? Então, só que nós começamos um pouco mais cedo. Se alguém tem uma pergunta, alguma coisa,